Diversos desafios envolvem a fase de cria de bezerros de corte, mas você sabe como contorná-los e o manejo adequado? Pois olha só, a gente vai tirar essas dúvidas com a professora doutora Fernanda Carvalho Basso, que é coordenadora de cursos de pós-graduação em manejo de bovinos leiteiros, confinamento de bovinos e nutrição e alimentação de ruminantes. Nessa conversa, ela vai dar essas dicas para que você possa otimizar a produção na fase da cria. Acompanhe agora. Olá, gente. Então, recebendo a doutora Fernanda Basso, né, que está aqui no nosso programa. Obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Painel Agro. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite, Liana. Estou aqui à disposição. Olha só, a doutora que está num cenário bem típico para fazer essa entrevista com a gente. Ela participa nesse momento de uma exposição agropecuária lá em Uberlândia, mas tirou um tempinho para falar com a gente, trazer dicas para a gente sobre a cria, né, o sistema aí de cria de bezerros, né, do gado de corte, e a gente vai começar falando, só lembrando, a cria compreende aquele período, né, de produção aí do animal, de reprodução, até o desmame, né, entre 6 e 8 meses de vida, e ela vai dar algumas dicas de manejo que são importantes para a produtividade, né, do animal e também para a qualidade. E aí, doutora, eu queria começar ali perguntando, né, hoje ainda o sistema de monta natural, ele ainda é predominante no Brasil, e sendo assim, né, eu queria que a senhora falasse sobre o intervalo de parto ideal, né, para se garantir dentro de uma fazenda. Sim, o sistema de monta natural, ele ocorre, mas o sistema de IATF, né, que é inseminação artificial em tempo fixo, ele vem sendo muito utilizado, porque a gente pode determinar um tempo, né, de outubro a fevereiro, esse tempo ele vai sendo diminuído para que esses bezerros nasçam em agosto, setembro, né, uma época que ainda não é uma época chuvosa, que esses animais então não terão tantos problemas com chuva, friagem, com misas, com bicheiras, né? Então, o sistema de monta natural é usado, mas o sistema de ATF, ele vem sendo também utilizado, dando espaço, né, a esse sistema. Certo, doutora. E quais são as consequências de um intervalo de parto longo, né? Quando não se consegue ali, né, um ano. Quais são as consequências disso? Quando a gente tem intervalos entre partos longos, né, que a gente quer que a vaca tenha bezerro todo ano, a cada 12 meses, como você perguntou, né? Qual que é o intervalo entre partos ideal? 12, no máximo 13 meses. Se eu aumento muito esse intervalo entre partos, essa vaca não vai gerar um bezerro por ano, então ela vai ficar vazia na propriedade. Uma vaca vazia, ela está apenas consumindo, gastando, né? Vai gerando prejuízo, porque a gente quer um bezerro por ano. Certo. E aí, sobre a taxa de prenhez, né, de concepção, qual é o ideal, né, para as vacas dentro, na porteira dentro mesmo? Qual é o ideal da taxa? Olha, nós queremos taxas de prenhez acima de 60%, 60%, 70%, 80% seria o ideal, né? Entretanto, a nível de Brasil, não é o número que nós encontramos algo em torno de 40% a 50%, mas com a IATF, isso pode ser melhorado. Chegando no caso, vamos considerar primíparas e multíparas, eu queria que a senhora considerasse, né, a taxa de prenhez. As primíparas, elas têm uma maior ovulação, né? Elas têm uma maior taxa de prenhez do que as multíparas, se nós formos considerar dessa forma. Então, elas têm, vamos considerar, uns 70%. Certo. Doutora, eu queria então que elas vão falar agora sobre aquele momento já, né, depois do nascimento do bezerro, né? Primeiro ponto que eu queria perguntar é em relação à questão dessa relação maternal, né? De que forma ela é importante para garantir aí um bezerro mais produtivo, mais saudável? Os cuidados com os bezerros, ele deve ser muito bem feito a partir de quando? Principalmente a cura do umbigo, porque é a partir do umbigo que pode entrar as infecções, né, as principais infecções, porque pelo umbigo existem várias veias que levam a fígado, a rim, então se eu não fizer essa cura bem feita, eu tenho esse problema. E também a mamada, a primeira mamada do bezerro é importante, que é a mamada do colostro. Pelo colostro, o bezerro vai adquirir toda a imunidade necessária para que ele tenha esse desenvolvimento inicial de vida. Então, qual é a dica? Queria que você adentrasse desse mais detalhes sobre a cura adequada do umbigo, né? Como é que deve ser após esse nascimento, a questão de esperar
cordão umbilical se romper, eu queria que a senhora deixasse dicas. Certo. O umbigo, geralmente a campo, a gente tem que tomar cuidado com o corte. Se esse umbigo estiver muito comprido, fazer um corte por volta de 3 dedos, né? Mas o canivete, que geralmente que o pessoal usa, deve estar limpo, né? Fazer uma asepsia com álcool nesse canivete. E geralmente utiliza-se um iodo 10% ou um Ubicura, algum produto, né? Não apenas só aquele produto roxinho, né? É interessante que se use algum antisséptico que queime, né, esse umbigo, que aí vai impedir, que ele já vai secar e vai cair naturalmente. É preciso ter um profissional ali adequado para fazer, ou o produtor mesmo pode efetuar isso, né? Que a gente está falando para pequenos, grandes e médios produtores, então quem está nos assistindo agora? Não, o próprio funcionário, se ele bem treinado, ele pode fazer sim esse trabalho, né? O que é importante é sempre a asepsia que a gente fala. Eu vou usar um canivete para cortar? Você pode usar um canivete, desde que esse canivete esteja higienizado. E aí você faz, então, a cura ali com esses produtos que queimam, né? O iodo 10% é o mais indicado, mas existem outros produtos como o Umbicura, que também é muito utilizado. Não, o que eu gosto de falar é não usar só o roxinho, porque o roxinho ele é só para evitar que a mosca pouse e deixe só as larvas lá. Então, usar um produto que seque. E o outro 10% é o melhor, mas existem outros similares, né? Que é igual o Umbicura, que vai secar. Seca o umbigo e o umbigo cai naturalmente. Falar então da colostragem, eu queria adentrar mais um pouco nesse assunto que você citou agora, né? Até quando a colostragem é essencial, né? E aí eu queria que a senhora falasse sobre isso, né? Sobre esse manejo interessante, né? E como deve ser essa mamada, né? Do colostro, deve ser ali perto da mãe, enfim. Sim, sim. O colostro, como que acontece? O bezerro ele é preparado, né? Ele nasce e no intestino dele ainda o intestino está levemente aberto, vamos dizer assim. Lá dentro mesmo, se a gente for pensar lá dentro do intestino, ele está levemente aberto. Então esse animal ele deve mamar esse colostro o mais rápido possível. Então no máximo aí estudos mostram 2 horas, mas a gente sabe que 2 horas é muito rápido, que às vezes não é possível. Então que mais rápido, então seja 6 horas, no máximo 12. Porque se esse animal mamar esse colostro após 12 horas, não vai ser tão eficiente quanto se ele mamar com 6 horas após o nascimento. Porque a imunidade que está nesse produto, no produto que eu digo no próprio colostro, ele vai ser absorvido no próprio intestino nessas pequenas aberturas. É possível, no caso, talvez, congelar colostro, doutor, ou não é uma boa alternativa? Liana, é sim. O que acontece? Se alguma vez a vaca não tiver um colostro de qualidade ou não tiver produzido o colostro, pode sim fazer um banco de colostro com uma vaca que tem uma grande produção, congela esse colostro e depois esse colostro pode ser descongelado no banho-maria, no máximo a 39 graus. Não passar disso, senão eu desnaturo, né? Eu quebro toda essa proteína que é tão importante, né? Que as imunoglobulinas, que é essa imunidade, nada mais são do que proteínas que serão utilizadas pelo bezerro, pelo jovem, pelo recém-nascido. Nesse momento também, a questão do manejo alimentar da vaca é importante, né? Com certeza, as vacas bem nutridas geram, né, produzem colostros de boa qualidade. Mas para a vaca de corte, a gente também tem que estar atento ao seguinte: essas vacas, elas têm que ter um bom manejo de pasto, né? E tem que ter um mineral. Porque as pastagens, você está falando de nutrição, as pastagens no Brasil elas são deficientes em quê? Em fósforo. E geralmente os minerais utilizados são para a vaca na estação de monta, nesse período de reprodução. É interessante que se use minerais que tem um fósforo aí por volta de 80%, né? Então, se eu tenho pasto e fósforo nessa época, que a época de estação de monta é quando? Na primavera, quando os pastos estão verdinhos. Então, aí fazemos a mineralização e essa vaca já vai estar bem nutrida. E quando ela vai parir, já estamos entrando numa época mais de seca. Então, se eu tenho uma vaca mais magra, eu posso usar um proteinado, um alimento de melhor valor que faz com que a vaca consiga utilizar os nutrientes do pasto. Certo. Aí eu quero voltar só um pouquinho, gostaria de perguntar sobre a identificação do animal, né? A gente vê ali a questão do brinco, né? Da tatuagem, eu queria que você falasse um pouco sobre esse cuidado, né? Também ali na hora de identificar com as orelhas do animal. Sim, sim. Isso vai depender de fazenda para fazenda, né? As fazendas com gado PO, geralmente a gente está aqui tendo uma exposição de gado PO, a gente faz a tatuagem, né, na orelha desse animal.
Então, sempre procurar fazer a higienização desses preguinhos que é utilizado para tatuagem. Aí, então, vai utilizar essa tinta apropriada para isso e fazer essa marcação no animal, geralmente quando nasce, né? No dia que nasce, para poder ali registrar quem é a mãe e quem é o pai com a numeração correta do animal. E quando não é animal de origem genética, assim, né? Um animal para identificação, pode-se utilizar o brinco. E como que a gente recomenda fazer essa utilização do brinco, né? Vai fazer um furo na orelha do animal, a gente passa uma pomadinha cicatrizante ali. Doutora, vamos falar agora sobre essa questão do manejo sanitário para evitar a questão dos agentes infecciosos, né? E queria que você falasse um pouco sobre o índice de mortalidade, né, aqui na pecuária brasileira, nesse período aí na produção do bezerro, no caso. Certo. Números aceitáveis, menores que 5%, 2% são os números aceitáveis de mortalidade nessa época de cria, né, do nascimento, como você bem colocou no início dessa entrevista, né? O que é o período de cria? O período de cria compreende do nascimento ao desmame. Então, no máximo, 2%. Então, menos que 5%, vamos considerar. Certo. Vamos falar, então, de desmame, né? Como deve acontecer, questão do ganho do peso, enfim. O desmame, ele é um período de bastante estresse para esse animal, né? E o que a gente recomenda? Quando esse desmame for feito, ele pode ser feito de forma gradativa, né? Se houver essa possibilidade de separar esses animais em curral, então eles começam a dormir preso, né? E a mãe solta, aí depois para ir fazendo de forma gradativa para evitar o estresse desse animal. Uma forma interessante também é a utilização de creep, o creep feeding, né? Por quê? Porque o animal ele já vai se alimentando com o concentrado, ele já vai tendo, né, esse contato, então ele vai deixando de fazer as mamadas, vai tendo menor esse desligamento com a mãe. Então, o creep feed é uma forma legal também de fazer esse desmame. Onde dá mais energia também, né, de ter um peso. Para ganho, com certeza, o animal vai desmamar mais pesado. Vamos falar sobre pesos ideais, doutora. A gente sabe que o desmame fica entre 6 a 8 meses, mas o ideal é 7, nós ficamos hoje entre 7 ou ainda temos até esse 8 meses, doutora? Sim, tem fazendas que desmamam com 10 meses, tá, Liana? Então, assim, peso, vamos falar de peso, para o que a gente tem no Brasil, a maioria é Nelore, né? Então, 180 quilos. O que a gente verifica? 180 quilos de desmama. Quando a gente usa o CRIP, que é essa tecnologia que eu estou comentando com vocês, existem animais que são desmamados até com 210, 220 quilos, né? Então, eles vão sentir muito. Mas a gente tem que tomar cuidado como? Eu vou comprar um animal de CRIP? Mas aí eu tenho que dar condições para esse animal continuar com desempenho. Então, muitas vezes o animal ele vem de um histórico bom de CRIP e eu coloco ele numa fazenda sem nenhuma suplementação de alto consumo. Coloco ele só no pasto, esse animal sente muito, então eu perco tudo aquilo que eu comprei, que eu paguei pelo aquele ganho, né? Doutora, eu agradeço demais, a entrevista foi maravilhosa, acho que a gente ficaria aqui muito tempo conversando. Eu queria que só você mostrasse um pouquinho aí da feira que você está participando, onde é em Uberlândia, você chegou a citar. É aqui em Uberlândia, ela acho que dá para vocês verem aqui uns animais aqui atrás. Eu sou apaixonada por vacas, por Nelore, né? Um gado muito bonito. A gente está aqui na FEMEC, né? Uma feira de exposição agropecuária mesmo. E aqui atrás está tendo uma prova de genética. Eu não sei dessas aqui, não sei qual é a categoria. Eu sei que de manhã a gente estava vendo animais com 8 meses, e com 8 meses, gente, peso de desmama e já 300 quilos, vocês têm noção? Então, a gente acabou de falar de um peso de média nacional de 180 quilos, e eu estou falando de animais com 300 quilos, estavam aqui agora mesmo. Então, assim, são animais de prova de genética, mas existe. É longe da realidade? Um pouco. Mas, assim, só para a gente ter noção, né? A gente vê a conformação, a morfologia desses animais, tudo muito lindo. Acho que dá dando para você ver uma aí atrás. Dá para ver um pouco o sol, tá, mas dá para ver, sim, daqui, sim, dá para ver. Mas mostrando também a evolução da questão do melhoramento genético, né? Com certeza. No Brasil, isso realmente é uma realidade. Cada vez mais a gente vê pecuaristas investindo no melhoramento genético, né? Com certeza, e a FASU, que é da faculdade que eu venho,
é referência, né? Quem quiser, tiver interesse, pode entrar no site da FASU, que geralmente tem cursos, né, que mostram, aqui na FEMEC mesmo, a professora Camila, que é uma grande referência, em como que eu consigo ver se o animal é um animal de procedência, um animal bom, né, com todas as conformações ali. Então, na FASU existe cursos de extensão e online a respeito disso. Quem tiver interesse. Isso mesmo, aliás, foi pesquisando e lendo que a gente achou. A doutora Fernanda, muito obrigada, tá bom? Eu espero que a gente se encontre futuramente, já que você é especialista em tantas coisas, né? Nutrição animal, enfim, a gente já deixa o convite para uma próxima conversa, tá bom, doutora? Muito obrigada, desculpa qualquer coisa que eu não consegui atender vocês, e estou à disposição, Liana. Obrigada.